Olá, capitalista! Vamos ao review de mercado do trade efetuado hoje em Nasdaq, na sala ao vivo. Aqui eu vou te explicar o passo a passo de tudo que eu observei para minha tomada de decisão. Então, vamos para o gráfico. Primeiramente, é importante nós identificarmos quais foram os últimos movimentos do ativo. O que ele está nos falando? Quais as histórias que possivelmente poderemos estar escutando nesse pregão? Então, eu tenho aqui uma mínima, um fundo e um topo. Então, logo eu tenho uma referência que eu vou trabalhar, né? Considerando a mínima e o topo, né? Aqui, risquei o topo e a mínima. Bom, o dia 28, hoje, começou com este candle. Tá? Então, eu sei que eu estou em um movimento de... Vou até botar o replay aqui, ó, para ficar mais interessante, né? O que eu vi quando o mercado estava nesse movimento. Bom, eu tenho o fundo, tenho um topo e o mercado está fazendo seu movimento de correção. Ele deixou para mim aqui liquidez interna. Olhando nessa estrutura, eu não tenho um bloco de ordens, uma região de demanda, um fair value gap tão interessante para que faça aqui uma reversão, né? uma região forte para que faça a reversão do preço. A não ser, obviamente, esse espaço aqui como um todo. Só que, olhem só, capitalistas, a gente tem que observar que um movimento de reversão ele acontece após uma captura de liquidez, ou de uma estrutura interna ou de uma estrutura externa. Tudo bem, a gente pode considerar esses fundos aqui como liquidez, mas eles não são tão fortes o suficiente, né, para a gente considerar que o preço ele caminhou isso aqui tudo e depois ele vai reverter. E o movimento que ele fez, ele deixa para a gente aqui uma liquidez interna. Então, o que a gente pode estar tendo, né, nesse movimento? Um movimento de acumulação. Ok, então possivelmente um movimento de acumulação, eu tenho liquidez interna e tenho uma região de demanda aqui atrás, bem formada, bem técnica, basicamente região de livro, né? Então, eu tenho minha acumulação, ok, o mercado ele abriu, fez seu movimento, até aí estávamos, né, continuando uma leitura, movimento de correção. Se romper fundo com convicção e confirmar, inverte toda a tendência, né? No micro, obviamente, daria para pensar em vendas, observando ainda essa estrutura, né? Vejam só, no micro, mas aqui a gente está falando da minha tomada de decisão, olhando o macro para agir no micro hoje, dia 28, tá? Então, beleza, se rompesse o fundo, teria ali uma troca de estrutura de mercado e estaríamos em um mercado vendedor no macro também, né, na estrutura principal. Pois bem, região aqui de demanda, no meu IFR, numa hora, está tranquilo, no 15 minutos ele já está em região de sobrevenda, então aqui eu começo a chamar a minha atenção para as movimentações diárias, tá, do dia. Nos 5 minutos também em região de sobrevenda, já formando basicamente aqui uma divergência, tá? Deixa eu ajustar, ó, topos ascendentes, enquanto nós tínhamos topos descendentes. Tá? Então, isso tudo vai nos fazendo formar o nosso viés do dia. Então, como eu estava em um movimento de baixa, que dentro da minha estrutura principal, né, no movimento de mitigação, eu tive, obviamente, o rompimento de um fundo, então eu tenho a validação de um topo. Nesses topos, eu tenho o quê? Aqui pelo 15 minutos fica um grande bloco de ordens, mas eles foram refinados, essas duas regiões de demanda, elas foram refinadas pelos 5 minutos, tá? Então eu tenho duas regiões de extremidade, ok? Então, vamos lá. Vou botar no 15 minutos. Indo o candle para frente, ok, tudo bem. Até aí tudo certo. Estamos fazendo um movimento, vejam só, a minha estrutura principal ela é de alta, eu tenho topos e fundos ascendentes. A minha estrutura secundária é uma estrutura de baixa. Por quê? Eu tenho topos descendentes.
Então, minha estrutura primária, minha estrutura secundária. A tomada de ação nesse trade é com uma estrutura terciária. Por que uma estrutura terciária? A estrutura 3 ela tem como objetivo corrigir a estrutura 2. Mas percebam que o movimento ele vem basicamente reto. Ele deixa poucos movimentos, né? Então ele está formando aqui uma estrutura terciária. A minha estrutura terciária ativando, ela está em concordância, em alinhamento com a minha estrutura primária. Porém, ela iria reverter a estrutura secundária, tá? Então, caso o mercado faça a continuidade desse movimento, tá? Eu tenho a expectativa de alinhar a tendência primária com a tendência terciária e imaginar que a minha tendência secundária ela já chegou ao fim, porque ela é uma tendência secundária dentro de uma estrutura primária e ela fez o seu objetivo, que era induzir e capturar a liquidez interna do movimento, tocando num ponto de interesse. Tá? Então, nós tivemos todos esses movimentos. Logo, eu posso pensar que a minha estrutura terciária estará invalidando a estrutura secundária e alinhando com a estrutura primária. Caso não tivesse acontecido esse movimento, e nós estivéssemos, por exemplo, nessa movimentação aqui de alta, tá? E o preço não tivesse rompido fundo, tá? Numa volta deste movimento, a gente não poderia ter tanta convicção que o preço estaria rompendo a alta. Por quê? Tá? Como aconteceu aqui, ó, se a gente olhar, estamos nos 15 minutos. Lá nos micro movimentos, a gente vai perceber o quê? Um rompimento de topo, então tem a validação de um fundo, tem um bloco de ordens, aqui uma região de demanda, o preço vem, só que ele rompe essa região. Por quê? Porque este movimento ele não havia ainda capturado liquidez, exceto essas aqui que eu considerei muito fraco. Então, se nós tínhamos uma liquidez aqui atrás ainda, teoricamente ela seria capturada por esse movimento. Então, não sei se eu me fiz entender essa questão da força dos tempos gráficos e as possibilidades de movimentação, tá? Mas vamos lá, para não alongar muito. Então, tinha aqui também uma linha de tendência de baixa. Eu estava em uma movimentação secundária, terciária, corrigindo a minha secundária. Dentro da minha secundária tem uma LTB, uma trend line. Uma tendência, ela é revertida com o rompimento de uma linha de tendência de baixa, com o rompimento de um micro pivô, uma microestrutura, por exemplo, com o rompimento e inversão das médias móveis. Tá? Então, aqui a minha linha de tendência ela serve ainda como um ponto de parada, inclusive é exatamente onde o preço parou. Tá? Mas, pois bem, vamos lá. Dando continuidade, o mercado faz todo o seu movimento. Eu cheguei na máquina nesse exato momento, aqui, 9h30. 9h30 observei, região aqui em cima, filtrei pelos 5 minutos, depois ela tocou. Tocou nessa região, aí eu já comecei a ficar atento, desci para o meu 1 minuto. Eu forcei aqui, tá? Deveria ter aguardado um pouco mais, eu fui inocente nesse movimento. Considerei essa região como fundo. O preço faz mais um movimento agressivo e volta, tá? Então, considerei esse movimento como uma captura de liquidez, só que ele não foi uma captura de liquidez tão extrema, porque ele não pegou um paviozinho lá atrás, vejam só, ele pegou só esse pavio aqui, ó, e faltou lá atrás, tá? Então, aqui foi uma armadilha, uma indução que eu caí, porque eu fiz uma entrada aqui, né? Eu, obviamente, olhei IFR, IFR também em região de sobrecompra, então eu considerei esse fundo como um fundo válido para eu identificar uma mudança de característica de mercado e uma possível correção do preço até a região de interesse onde eu queria comprar. Então eu fiz uma entrada, tá? Uma entrada nessa região aqui, ó, considerando esse Fair Value Gap e a região do bloco de ordens também, tá? Então eu entrei stop no topo, obviamente fui estopado. A abertura do mercado americano, tá? Eu imaginei que, bom, o mercado americano ele pode tocar nessa região e dar continuidade. Tá? Então aqui eu acabei
errando de fato, tá? Cometi um erro. A gente também dava para observar aqui, ó. Opa, pegou. Ó, ele estava subindo aqui com uma bandeira, tá? Então, nesse momento, esse meu stop aqui, o que eu estava imaginando? Eu estava imaginando o preço nesse sentido. Vejam só, uma bandeira, tá? Formação de uma bandeira de baixo. Então, isso que eu estava imaginando. Porém, 10h30, a abertura do mercado americano me estopou e inverteu o movimento, tá? Na inversão do movimento, eu tive aqui, ó, o Fair Value Gap, que ele foi rompido. Esse candle aqui, das 10h33, foi muito agressivo, tá? Então, acabou não dando oportunidade. Então, eu fiz o quê? Eu refinei nessa região e, bem, mercado agora sim, né, quebrou a estrutura, mudou a característica de mercado, fez uma captura digna, né, com agressão e a volta aqui também bem agressiva, diferentemente de aqui de trás que ela veio cadenciada, veio fraco, né? Então, aqui claramente uma armadilha, o fundo também não estava tão bonito, era apenas uma lateralização, então liquidez interna. Então aqui acabei fazendo uma leitura não muito precisa e fui estopado por isso. Mas, ok, stop faz parte, stop faz parte do processo, é manter a calma e alinhar aqui a leitura gráfica. Então eu estava aguardando o quê? O preço voltar nessa região para eu pegar uma venda, né, de continuidade. Eu queria vir até aqui nesse bloco de ordens aqui dessa região de demanda, tá? Mas o mercado acabou indo, né, indo reto, sem a minha presença. Foi reto. Ok, então esse movimento que eu queria pegar era um movimento contra a tendência de reversão, só para fazer uma gordura, não consegui pegar, mas o preço chegou no meu ponto de interesse, aonde eu queria já estar montando uma posição, tá? O movimento todo de alta, eu dei uma olhada também nas sessões, tá? Vou até botar no gráfico de 5 minutos para ficar mais... Ó, então nós tivemos a sessão da Ásia aqui fazendo, terminando uma acumulação, fazendo uma manipulação, né, e depois vem aqui a sessão de Londres, dar continuidade também na expansão, né? Então tivemos uma acumulação, a manipulação e aqui o dia fazendo a sua distribuição, tá? Então a gente pegou o trade da distribuição. Mas, pois bem, preço lá na parte superior, tá? Com IFR sobrecomprado. A minha venda ali, ela não foi uma venda errada, só o time errado, talvez, né? Acabei caindo ali numa pequena armadilha, né? Então, na tela, hoje eu estava com a média de 200, mas no 2 minutos aqui, ó, eu estava na mesma região, 2 minutos no minuto, então acabava já trazendo para mim uma confluência, só que o IFR não estava em sobrevenda e eu ainda não tinha tocado no meu ponto de interesse. Então, aguardei, tá? Aguardei, já tinha informação onde estavam as médias, né? Então, obviamente, a região, né, que conta. Então, é essa região aqui que contava para mim. Tinha média de 200, IFR no 1 minuto chegando em região de sobrevenda, meu ponto de interesse, estaria continuando a estrutura, né, de Londres expandiu, corrigiu, agora vai para continuar o movimento. Então, tinha aqui algumas confluências com a minha leitura, tá? Então, dando continuidade, ó. Se para pensar, esse movimento ele veio reto, ele não criou liquidez, tá? Então eu estava pensando, pô, vou entrar no risco nessa operação, só que eu não tive captura de liquidez. Aí eu olhei aqui um pouquinho mais para trás, ó. Tem uma liquidez interna dentro desse bloco de ordem de 5 minutos, tá? Pelo 2, dava de ver também uma liquidez. Então assim, aqui pode ser que tenhamos alguma coisa, tá? Eu analisei, esperei, disse, bom, não vai dar para entrar no risco, não sei se essa liquidez vai ser suficiente, mas tendo uma reação, né? Se eu observar uma reação aqui nessa região, cabe um risco, tá? Então, tive o quê? Eu estava trabalhando também em cima da linha de tendência de baixa, da minha trend line, e a gente sabe que toda região, quando ela é rompida, ela serve como troca de polaridade depois. Então, eu tive o rompimento da trend line e percebo que ele veio retestar
veio retestar essa região. Capturou a liquidez, quem no pavio, trabalhou no bloco de ordens lá dos meus 5 minutos e deu um candle de reação. Aqui entrei, tá? Entrada no trade, no fechamento do candle, abertura do candle subsequente, stop afastado aqui do fundo, do meu ponto de interesse, e depois foi só deixar o trade andar, né? Ele embolou aqui um pouquinho no começo, mas depois saiu notícia aqui, ó, que favoreceu também, né, a movimentação, mas depois aí foi um trade belíssimo, um trade bonito, tá? Reto aí, basicamente sem calor nenhum. E, obviamente, o alvo aqui foi o rompimento da estrutura anterior com, a, com os fair value gaps que nós tínhamos lá atrás, ó, a região de ineficiência, tá? Então, opa. Então, essas regiões aqui, ó, botei o alvo ali, com fundinho, a gente pode até pegar esse breaker block também, tá? Onde foi exatamente a finalização do alvo, tá? Então, a região ali é que acabou contando. Então, esse foi o passo a passo, esse foi todo o racional que eu pensei para a entrada nesse trade Nasdaq, tá? E foi tudo passado na sala ao vivo. Então, isso mostra que levar stop faz parte, a gente tem que, obviamente, fazer um viés macro, tentar entender qual é a posição, qual é o movimento do dia. Por mais que aqui eu estaria contra a tendência secundária, mas eu estava a favor da tendência primária e com a terciária alinhada, tá? Então, obviamente, aqui eu tinha um risco a mais, sim, porque eu estava com a secundária contra o meu movimento, né? Mas o início aqui do alinhamento de todas as tendências, porque agora houve o rompimento do topo da minha estrutura secundária. Então, quer dizer que houve uma mudança de característica de mercado, market shift. Com esse market shift, então agora eu tenho a minha tendência primária já me dizendo alta, a secundária alta também, porque eu tenho um topo maior, e a terciária também. Então, eu estou com o alinhamento dos tempos gráficos ideal para montagem de posições compradoras, né? E fazer um grande movimento, porque todas as tendências, os time frames ali estão alinhados, ok? Então, esse foi o nosso review de mercado. Espero que você tenha gostado. Espero, obviamente, que esse conteúdo tenha agregado na sua vida de alguma forma. Não esqueça de deixar aqui o seu like, seu comentário. Favorece e fortalece muito o meu trabalho aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.